Todos nós sabemos que na reabilitação da memória, o foco da intervenção não é o treinamento da memória, não é treino cognitivo, exceto a memória operacional. O foco da reabilitação em memória é a redução do impacto que a dificuldade da memória tem na vida real, com o manejo do ambiente, que é uma reorganização desse ambiente, e também com o ensino de estratégias compensatórias. E hoje eu vou te ensinar uma. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube no segmento Neuropsicologia. Meu nome é Sara Cassimiro e eu ajudo neuropsicólogos clínicos que atuam com crianças e adolescentes a faturar mais de R$20 mil por mês. Você conhece a técnica PQRST? Não? Eu vou te explicar. Essa técnica é uma técnica de reabilitação da memória. Especificamente, na verdade, ela é uma estratégia compensatória. A gente ensina a pessoa essa técnica para que ela consiga, recordar ali daquilo que a gente quer que ela recorde, daquele material que foi aprendido. Então, vamos lá. Por que chama essa sigla, PQRST? Você vai entender. O P é de prever. O que é prever? Quando a pessoa estiver estudando algum material, vamos imaginar que ela queira estudar história. Ela quer estudar ali sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, esse negócio de guerra agora, atualmente, enfim, estamos em alerta. Então, vamos imaginar que ela queira estudar ali a Segunda Guerra Mundial. O que ela tem que fazer? A primeira coisa, antes dela começar realmente a ler aquele texto que está ali explicando sobre a Segunda Guerra Mundial, ela vai olhar para aquele material, para aquele livro, e ela vai tentar prever o material a ser lembrado. Só de olhar para o título, às vezes o tamanho do texto, ela tem mais ou menos uma ideia do conteúdo. Vamos imaginar que o título vai estar escrito assim: A Guerra que Abalou o Mundo, tá? Imagine que o título seja isso, A Guerra que Abalou o Mundo. Aí o que vai acontecer? Antes dela ler efetivamente aquele texto, ela vai pensar, a guerra que abalou o mundo. Bom, se abalou o mundo é porque envolveu vários países. Será que está falando de uma guerra mundial? É isso? Mas por que abalou o mundo? Entendeu? Então, a pessoa vai prever o material antes mesmo de entrar em contato. Essa é a sigla P, que é P de prever. Quando a gente vai para outra sigla, que é PQ, que é de questionar em inglês, fazer perguntas, tá? Esse é o objetivo da segunda etapa. Então, eu olhei para o material, eu tentei adivinhar mais ou menos, prever o que aquele material ia falar para mim, e na segunda etapa eu vou me fazer perguntas. Eu vou pensar assim, tá, eu vou ler esse material, eu vou estudar sobre essa guerra que abalou o mundo, eu tenho que estudar o quê? Bom, eu tenho que saber quando isso aconteceu, por que abalou o mundo, quais países que estavam envolvidos, por que aconteceu essa guerra, assim, o que de impactante aconteceu ali com aqueles países que estavam envolvidos. Entende? Você vai começar a se fazer perguntas chaves antes mesmo de ler o texto, pensando qual ponto é principal, o que eu espero dessa leitura, qual que é o conteúdo desses tópicos ali que eu estou vendo aqui naquele texto. Isso tudo sem ler nada do texto. Então, eu estou prevendo o que vai acontecer e depois eu estou fazendo o quê? Fazendo perguntas antes mesmo de ler. E a gente parte, então, para a terceira etapa, que é efetivamente você ler aquele texto. Então, na terceira etapa, o que você faz? Você lê. Bom, então é P de prever, O que você vai fazer questões, Perguntas, que é questions em inglês. E depois, PQR, você vai fazer o quê? Você vai ler, tá? Bom, você vai ler atentamente todo aquele texto. Depois que você lê todo aquele texto, aí você vai para a quarta etapa, que você vai o quê? Descrever. Você vai pegar aquelas perguntas que você fez anteriormente e você vai descrever as respostas para ela. Você pode, inclusive, fazer um resumo com as suas palavras, aquela resposta, ou você pode apenas falar em voz alta, dando resposta àquelas perguntas que você fez antes, tá? Então, não tem problema, você pode fazer isso, tá? Depois que você terminar de fazer isso, você vai para a quinta e última etapa, que você vai fazer um teste do que você aprendeu. Então, você vai fechar aquele livro, aquele capítulo que você acabou de ler, e você vai tentar recordar daquilo que você leu. Você pode fazer isso naquele momento que você acabou de estudar,
E o ideal é que você tente recordar disso em intervalos maiores. Por exemplo, você recorda daquela informação que você estudou depois de 1 hora. Você estudou história, aí você foi estudar matemática, por exemplo. Aí estudou matemática, depois você termina de estudar matemática, você tenta recordar de novo daquele conteúdo de história. Depois, um outro dia, daqui 24 horas, você tenta lembrar novamente. Depois, na outra semana, você tenta lembrar novamente, entendeu? Então, você vai utilizando ali intervalos de tempos diferentes, tentando recordar daquela informação ali que você estava lendo. Caso fique faltando alguma coisa, você não se recorde, você fique pensando assim, gente, mas ai, eu não consigo lembrar qual que é a data. Qual foi a data da Segunda Guerra Mundial? Não lembro. Não tem problema. Você tenta recordar de tudo ali que você viu e depois você abre o livro, vai lá e capta aquela informação. Você pega aquela informação que estava faltando. Essa é a técnica PQRST. Agora, olha só, como que a gente faz isso na reabilitação? A gente ensina essa técnica para o nosso paciente. Todas as vezes que ele precisar conhecer algum conteúdo, né, algo ali, alguma demanda que ele tem que ler, que ele tem que estudar, porque ele tem que fazer uma prova no colégio, ou porque ele tem que fazer essa prova na faculdade, ele está estudando para concurso público, enfim, ele precisa memorizar aqueles itens. O que que ele pode fazer? Ele pode utilizar essa técnica, tá? Que é uma técnica que envolve muito o quê? Repetição. Você está repetindo algo que você aprendeu, você está criando estratégias, você está criando perguntas para que você recorde ali daquelas respostas. Por isso que essa técnica, PQRST, é reconhecida como uma técnica de prática repetitiva e ensaio de memória. Essa estratégia parte da premissa de que quanto mais a gente repete, ou seja, quanto mais a memória for praticada, mais provavelmente ela será retida ao longo do tempo. Importante organizar intervalos entre o aprendizado e os ensaios, né, que são essas recordações daquele material aprendido. E é uma excelente técnica se você tem um material específico que você precisa memorizar. O único problema dessa técnica é que ela não permite a flexibilidade daquilo que é aprendido. Como assim, Sara, a flexibilidade daquilo que é aprendido? Realmente tem que ser um conteúdo que você vai ter que fazer o quê? Que você tem que ir memorizando, tá retendo aquilo que está escrito ali. Então, ela não permite muito que o sujeito modifique aquilo que está sendo aprendido, né? Que ele tenha uma visão, às vezes, até um pouco mais crítica daquele determinado conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa técnica, que vocês passem a utilizá-la, tanto com os seus pacientes e também com você. E me diz aí, você já tinha ouvido falar dessa técnica PQRST?